vocês? Eu sou Andréia GK e sejam todos bem-vindos ao canal Crochê Magia. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse lindo jogo de passadeira Blue Jeans, que tem uma passadeira que ficou com 1,28 m de comprimento por 48 de largura e dois tapetes menores que ficaram com 88 de comprimento e 48 de largura. Eles são super fáceis de fazer, até para quem está começando agora no crochê. E o passo a passo também desse bico maravilhoso, simples e que deu um charme todo especial à nossa peça. E se vocês gostam de conteúdos como esse, de passo a passo, de dicas, de vlogs, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para sempre ser avisado assim que for postado um novo vídeo aqui no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E se vocês são apaixonados também pela arte do crochê, assim como eu, deixe o seu like. Então, vamos para a nossa aula. Para a confecção do nosso tapete, eu usei o barbante número 6, na cor jeans. Para o nosso bico de acabamento, eu usei os barbantes número 4. O azul piscina, o azul bebê e a cor crua. Uma tesoura para a gente estar cortando o nosso fio e a nossa agulha de crochê. Eu usei a número 4, mas também pode ser a 3,5. Como o nosso passo a passo vai ser do nosso tapetinho menor, Blue Jeans, a gente vai começar com 56 correntinhas. Para a passadeira, nós vamos fazer 112 correntinhas. As correntinhas são sempre múltiplos de 4, então se você quer aumentar o seu tapete, você vai aumentar sempre as correntinhas em múltiplos de 4. Se você quer o tapete menor, você diminui as correntinhas e não se esqueçam, sempre múltiplos de 4 para poder dar certo o desenho do nosso tapete. Então, agora a gente vai começar o passo a passo do nosso tapete menor. Vamos iniciar, então, a confecção do nosso tapete. Vamos usar, então, o fio número 6. Para a gente estar prendendo o nosso fio na agulha, vou fazer um ezinho ou uma argolinha. Fiz essa argolinha, vou dobrar ela sobre o fio que está vindo do nosso rolo. Pego minha agulha, introduzo por essa argolinha e vou puxar esse fio que ficou no meio, prendendo com uma laçadinha na nossa agulha. E a partir daqui, vamos iniciar 56 correntinhas. 1, 2, 3. Com as nossas correntinhas prontas, nós vamos contar, sem contar o ponto que está na agulha, vamos contar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Ficamos aqui já com 2 pontos altos, porque as correntinhas que nós contamos já faz um ponto alto. Então, dou uma laçada no fio, na próxima correntinha nós vamos fazer outro ponto alto. E assim nós vamos completar todas as correntinhas de base, em cada uma nós vamos fazer um ponto alto. Estamos com a nossa carreira de ponto alto para cada correntinha de base. Então, aqui a gente ficou com 52 pontos altos. E sobrou uma correntinha. Na última correntinha, eu vou fazer 6 pontos altos dentro da mesma corrente do ponto de base. Então, vão ser 6 pontos altos. 1, 2, 6 pontos altos dentro da última correntinha, aonde a gente vai fazer a nossa curvinha do tapete. Então, aqui a gente fez a nossa curvinha, na última correntinha, na mesma correntinha, nós fizemos 6 pontos altos. Agora, para cada ponto alto que a gente fez de um lado, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, até a gente chegar na última correntinha. Voltamos com as duas carreiras de ponto alto.
Um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, ficamos com 2 carreiras. Chegamos no último ponto. Nessa última correntinha, aqui do último ponto, nós vamos fazer 6 pontos altos, que nós vamos fazer o nosso leque. 1, 6, que formou o nosso lequezinho. E agora, nós vamos fechar nesse último ponto, contando 3 pontos e pegando no quarto, fechando com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim o nosso leque. Aí, ficamos com os 2 lados, os 2 lequinhos de 6 pontos em cada um. Agora, aqui, a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos, fiz uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer mais um ponto alto. Um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto. E mais um ponto alto no próximo. Ficamos com 2 bloquinhos com intervalo de uma correntinha. Faço mais uma correntinha, pulo o próximo ponto, no outro, vou fazer mais um ponto alto. Então, vamos fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós vamos seguir a carreira. Um bloquinho com 3 pontos altos, um intervalo de uma correntinha, mais um bloquinho com 3 pontos altos, um intervalo com uma correntinha, mais 3 pontos altos, um intervalo com uma correntinha, mais 3 pontos altos. Vou fazer essa sequência de 3 bloquinhos com uma correntinha de intervalo até a gente chegar no último ponto antes do leque. Então, aqui nós terminamos os nossos pontos altos, separados com uma correntinha. Então, a gente ficou com 13 bloquinhos de ponto alto, com intervalo de uma correntinha. Chegamos aqui no último ponto alto da nossa carreira. Nós vamos dar um intervalo de uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no ponto do nosso leque, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação entre o lequinho e o outro, vou pro próximo sem pular nenhum, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto do nosso leque, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo, mais 2 pontos altos. Então, aqui nós estamos já com 2, 4, 6, 8, 10, uma correntinha e os últimos 2 pontos altos do nosso leque, totalizando 12 pontos altos, que formam o nosso leque. Então, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, com uma correntinha de separação. Terminei os últimos 2, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo e faço um ponto alto. Vou pro próximo ponto, um ponto alto. Para o próximo ponto da nossa base, outro ponto alto.
3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base, vou pro próximo, para a gente formar mais um bloquinho. Terminamos o outro lado do nosso tapete com mais 13 bloquinhos de um lado, 13 bloquinhos do outro. Ponto sobre ponto. Tá vendo que os quadradinhos ficaram um do ladinho do outro? Sempre com intervalo de uma correntinha. Chegamos no último ponto de base, chegamos no leque. Faço uma correntinha de separação depois do bloquinho com os 3 pontos altos. Pulo o próximo ponto, vou pro próximo ponto do nosso leque, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base do nosso leque. Então, aqui fica 2 pontos altos. Vou separar com uma correntinha, sem pular o ponto de base, vou para o próximo fazer mais 2 pontos altos. 2. Faço um intervalo de uma correntinha, vou para o próximo, mais 2 pontos altos. 2. Faço um intervalo com uma correntinha, vou para o próximo, mais 2 pontos altos. 2. Vou fazer isso até a gente completar 12 pontos altos dentro do nosso leque. Mais 2. Um intervalo de uma correntinha. Aqui nós já estamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Já estamos com os 12 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto da nossa carreira dos bloquinhos, vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim. O nosso leque com 12 pontos altos e o pontinho de separação. Nós vamos repetir na nossa próxima carreira o mesmo que a gente fez na carreira de baixo. 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos, uma correntinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa na outra. Eu vou subir 3 correntinhas, que já vai formar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, que é o ponto alto da base, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação entre os bloquinhos, pulo o ponto de base de baixo, vou no próximo ponto alto e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2, 3. Faço o intervalo e vou continuar o mesmo ponto, ponto sobre ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha, até a gente chegar nesse último ponto alto, para a gente poder formar o nosso leque. Fizemos mais uma carreira com 13 bloquinhos de ponto alto, ponto sobre ponto. Chegamos no último ponto antes do nosso leque. Fiz o bloquinho com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, vou pro próximo ponto do nosso leque, vou fazer um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui vou fazer 1. E o segundo no mesmo ponto de base. Então, antes o nosso lequinho era com 2 pontos altos. Agora, nós fizemos um ponto alto sobre um ponto alto e no outro ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ficamos com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o ponto de base e vou pro próximo.
um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Então, vamos fazer 1, 2. Uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer 3 pontos altos sobre o nosso leque que tinha na carreira anterior 2 pontos altos. Agora, na próxima, a gente vai ficar com 3 pontos altos em cada lequinho. Então, um sobre o ponto de base e 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Então, o nosso leque ficou assim: 3 pontos altos com uma correntinha de separação, formando 6 bloquinhos. No ponto de base, nosso leque que tinha 2 pontos altos, no primeiro a gente fez um ponto alto e no outro ponto da carreira de baixo, a gente aumentou um ponto. Então, fizemos 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Fizemos todo o leque. Depois, o nosso lequezinho, que faz parte aqui da nossa curvinha, nosso bloquinho, fizemos 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo ponto fiz um ponto alto. Vou repetir o nosso bloquinho com 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E para formar o nosso bloquinho, uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, vou para o próximo e vou fazer um ponto alto. Nós vamos fazer a repetição da carreira anterior. Então, nós vamos fazer 13 bloquinhos com 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Vamos repetir mais uma vez nessa carreira de cima, até chegarmos no último bloquinho antes do nosso leque. Bom, já fizemos a nossa segunda carreira com 13 bloquinhos, com 3 pontos altos em cada um, separado por uma correntinha. Chegamos no último bloquinho antes do nosso leque. Vou fazer um ponto alto, pulo um ponto de base e vou para o próximo, que vai formar o nosso leque. Na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos altos em cada leque. Nessa carreira, nós vamos ter 3 pontos altos. Um ponto no primeiro ponto alto da base. E no próximo, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2. Então, agora, nós vamos ficar com 6 lequezinhos, com 3 pontos altos em cada um, separado por uma correntinha. Já formamos o nosso leque com 6 bloquinhos, com 3 pontos altos, separado por uma correntinha. No último bloquinho, vou fazer uma correntinha de separação. Vou para o pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Subimos aqui 3 correntinhas, formando um ponto alto, vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E em cada intervalo que a gente deu com uma correntinha, nós também vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer uma carreira toda de ponto alto, sem pular nenhum ponto. Fizemos o nosso primeiro lequinho com 4 pontos altos cada um. Faço uma correntinha de base, pulo o próximo ponto, vou para o outro ponto do nosso leque, faço um ponto alto. Vou para o próximo, mais um ponto alto. E no próximo ponto, como nós acrescentamos um ponto na carreira de baixo, aqui nós vamos acrescentar mais um. Então, vai ficar com 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Formando mais um lequezinho. Então, nós vamos fazer 6 lequezinhos com 4 pontos em cada leque, separado por uma correntinha. Formamos o nosso leque com
6 lequezinhos separado por uma correntinha, 4 pontos em cada. Chegamos no nosso último leque, vamos fazer uma correntinha de separação. Pula um ponto de base, onde já tem o nosso espacinho. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa carreira de baixo. Sobre cada ponto, inclusive o ponto do nosso intervalo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, vai ficar mais uma carreira de ponto alto sem pular nenhum ponto. Já fizemos a nossa outra carreira toda com ponto alto, sem pular nenhum intervalo. Chegamos no último ponto, antes do nosso leque, vou fazer uma correntinha de separação, pulo o ponto de base, vou para o próximo ponto do nosso leque e vou fazer um ponto alto. Nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos desse lado. A carreira anterior tinha 3 pontos altos, essa agora nós vamos fazer 4 pontos altos. Por quê? Porque senão o nosso tapete pode começar a encurvar, tá? Então, fiz um ponto alto já, vou pro próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, formando o nosso lequezinho com 4 pontos. E sempre entre um leque e outro, nós vamos dar uma correntinha de separação. Mais uma parte do nosso leque, com 6 lequezinhos, formado por 4 pontos altos em cada um, separado por um intervalo com uma correntinha. Cheguei no último ponto do nosso lequezinho, vou fazer uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto da nossa carreira anterior, onde a gente começou, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos repetir a carreira anterior. Sempre vai ser assim. Nós fizemos as 2 primeiras carreiras com os bloquinhos de 3 pontos altos, 2 seguidas. Fizemos uma toda de ponto alto e vamos repetir mais uma vez essa carreira só de ponto alto, sem nenhum intervalo. Fizemos mais uma carreira de ponto alto, ficamos com 2 carreiras de ponto alto e 2 carreiras de ponto alto separado por uma correntinha. Chegamos no final da nossa carreira antes do leque, faço uma correntinha de separação e vou pro leque. No leque, a carreira anterior, temos 4 pontos altos. Nessa próxima carreira, nós vamos ficar com 5, sempre aumentando um ponto alto no último ponto alto de base do nosso leque da carreira anterior. Então, vamos fazer um ponto alto, 2, 3. E no nosso último ponto de base, nós vamos fazer 2, no mesmo ponto. 1, 2. A carreira anterior tinha 4 pontos, essa vai ficar com 5 pontos em cada leque, sempre separado por uma correntinha. Onde vai formar esse desenho aqui. Vendo que ele já tá aumentando o nosso triângulo. Vamos terminar essa carreira do nosso leque com 5 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, terminamos o nosso leque com 4 pontos em cada um. Então, ficamos uma carreira com 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei no final do nosso leque, faço uma correntinha e vamos repetir mais uma carreira toda de ponto alto. Ponto sobre ponto, sem nenhum espaço, para poder formar nossas 2 carreiras seguidas do mesmo ponto. Então, 2 carreiras com bloquinho de 3 e um intervalo, mais 2 de pontos altos. Fizemos a nossa outra carreira de ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum intervalo. Fizemos o nosso leque, igual fizemos do outro lado. Então, carreira anterior, 4 pontos no leque, a próxima carreira, 5 pontos, sempre aumentando um ponto alto no último ponto de base de cada lequezinho. E não esqueçam, sempre separado por uma correntinha. Fechei a minha carreira com um ponto baixíssimo na 4ª carreira do nosso tapete. Então,
Então, a gente começou com a nossa carreira inicial, com os pontos altos. Então, ficamos com 1 bloco, 2, 3, com 3 pontos altos separado por uma correntinha. E 1, 2, 3 repetições de 2 carreiras de ponto alto. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. E o nosso leque ficou assim. Cada carreira de leque sempre aumentando um ponto alto sobre o mesmo ponto de base da carreira anterior, para o nosso leque poder ir abrindo. Então, a primeira carreirinha tinham 2, a próxima 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. A última carreira do nosso leque ficou com 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Então, vamos lá. Terminei o meu último leque com 13 pontos altos. Faço uma correntinha, dou um espaço de separação, vou pro primeiro ponto da nossa última carreira e vou contar 1, 2, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Então, aqui nós encerramos o nosso tapete. Com as nossas 13 carreiras, vou arrematar o meu fio. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como eu faço o arremate do fio, porque lá na última carreira que a gente fez o nosso tapete, a gravação não saiu muito boa. Então, nós terminamos o último ponto da carreira. Vou pegar o fio que sobrou, vou passar por entre essa argola. Passei uma vez. Eu gosto de passar 2 vezes para o nozinho ficar bem firme e não ter perigo de soltar. Então, laço mais uma vez, puxo para estar formando o nosso nó. Ficou bem firme o nosso nó. Agora, eu vou pegar esse fio que sobrou e vou passar por entre os pontos das carreiras. Eu posso estar usando a nossa agulha que a gente fez o tapete, uma agulha mais fina, ou a agulha de tapeceiro. Eu vou estar usando a agulha de tapeceiro, que eu acho que fica mais fácil. Já passei o barbante na agulha de tapeceiro e agora nós vamos passar por entre os pontos. E vamos puxar, até a gente esconder por um bom pedaço esse nosso fio que sobrou. Então, nós vamos passar por entre os pontos. Mais uma vez. Pronto, já escondi um pedaço. Aí, eu passo a agulha por entre um ponto e vou fazer igual eu fiz no começo. Vou fazer uma argolinha. E vamos passar esse fio novamente 2 vezes por entre a argola. Passei uma. Passei 2. Puxo para formar o nosso nó. Ficou um nozinho. Aí, eu vou usar a cola de silicone líquida, mas vocês também podem estar usando a cola instantânea. Onde eu dei o meu nozinho, do brinco da cola, aperto o meu nó. Aí, espero 5 minutinhos, ela já tá sequinha. Corto o restante do meu fio e pronto, ficou um acabamento perfeito. E na próxima aula, nós vamos estar fazendo essa linda flor do nosso tapete Blue Jeans e esse bico aqui maravilhoso, simples e que deu um charme todo especial à nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe os seus comentários. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima aula. Beijo!